Toxicidade, perigo, proteção, veneno. Todas essas são palavras que aparecem na nossa cabeça quando ouvimos falar na palavra agrotóxico. Desde as origens da agricultura, o medo de algum evento arruinar uma colheita culminando em fome e desespero assolou a humanidade imensamente, o que inclusive deixou marcas profundas em muitas culturas. De acordo com a própria teologia cristã, a oitava praga do livro do Apocalipse foi uma infestação de gafanhotos que devorou todas as árvores e plantas do Egito. Por isso, não é surpreendente que ao longo da história, as sociedades procuraram formas de evitar catástrofes como essas, agindo sobre o espaço geográfico e protegendo suas safras, principalmente a ação de outros animais e seres vivos. Além disso, como a população humana cresceu constantemente, aumentar a produtividade para oferecer segurança alimentar para todas elas é outro desafio. No entanto, observando em retrospecto, percebemos que nem sempre as estratégias utilizadas foram as mais eficientes e seguras. Uma das maneiras mais intuitivas de se impedir a destruição de uma plantação é impedir que os agentes que a destroem cheguem até ela, da mesma forma que colocam ovelhas dentro de cercas para evitar que os lobos as comam. No entanto, isso é algo muito complicado, pois por mais que cercas barrem animais maiores e estufas isolem muito bem pequenas regiões, é inviável construir estruturas como essas em proporções monumentais capazes de abrigar todo o nosso cultivo. Pequenos insetos como formigas e lagartas conseguem adentrar praticamente qualquer lugar e, além disso, pelo ar pairam milhares de milhões de partículas de esporos que podem dar origem a algum fungo parasita. Para manter ligeira proatividade perante a ameaça de pragas e ainda aumentar a quantidade de comida produzida, seria necessária a adoção de um método que pudesse ser aplicado em larga escala e também a céu aberto. Por isso, uma forma que se mostrou mais eficiente para suprir essas demandas em comparação com o isolamento foi a morte. Para ser mais exato, uma forma bem específica de morte, que é o envenenamento. Se, de alguma forma, pudéssemos colocar nas plantas algum tipo de veneno que atuasse como uma bala de prata, afetando os predadores que tentassem devorá-la, poderíamos resolver esse problema. Se descobríssemos alguma substância com tais propriedades, nós não teríamos que procurar pelas pragas ou criar uma armadura ao redor da nossa comida, mas passaríamos a usar o próprio alimento como uma armadilha para envenenar e eliminar esses seres. A conclusão desse problema foi dada pelo químico Paul Miller no fim da década de 1930, quando ele percebeu que um composto que tinha sido sintetizado quase 60 anos antes poderia ser usado como um tipo de inseticida quando aplicado nas plantas. Essa substância já foi utilizada como defensivo agrícola e também como forma de quebrar o ciclo de transmissão da malária, eliminando seu vetor, mas atualmente ele é proibido por associação com doenças de ordem cancerígena e teratogênica, e o nome dessa substância é bem conhecido pelo mundo afora: dicloro-difenil tricloroetano, popularmente chamada de DDT. A capacidade de diluir essas substâncias e borrifá-las, espalhando elas na forma de partículas de aerosol, permite abranger grandes áreas com seus efeitos, ao ponto que podemos atingir quilômetros quadrados inteiros rapidamente, lançando-as de um avião, uma agilidade que nos ajuda a manter o plantio em larga escala. No entanto, tudo isso abordado como avanços torna-se rapidamente tragédia sem o planejamento adequado. Consequências como a seleção de pestes mais resistentes e a contaminação do solo, dos aquíferos e dos próprios alimentos aparecem por causa do uso indiscriminado dos agrotóxicos. Os agrotóxicos são constituídos por compostos químicos com a função de exterminar ou controlar processos, como por exemplo uma praga. Assim, a composição deles engloba o ingrediente ativo, o diluente e o aditivo, que cada um será explicado separadamente. O ingrediente ativo é o produto químico que será o responsável por combater a praga, com ele podendo ser na forma sólida ou líquida. Algumas das classes que o ingrediente ativo pode pertencer são organofosforados, organoclorados, piretroides e muitas outras. O diluente ajuda a manter o ingrediente ativo estável desde o armazenamento até a sua aplicação. Ele pode ser a água, por exemplo. E o aditivo é um composto orgânico com uma parte polar e outra apolar em sua molécula, e assim melhoram a eficiência do agrotóxico alterando as suas propriedades físico-químicas, como corantes artificiais. Os agrotóxicos podem ser classificados quanto à sua estrutura química também, então podemos separar primeiro em orgânicos e inorgânicos. Os agrotóxicos orgânicos são constituídos de elementos tóxicos, como o mercúrio e o chumbo. Já os orgânicos, como podemos deduzir pelas nossas aulas, são os que apresentam átomos de carbono em sua estrutura química. Com isso em vista, podemos falar sobre como eles agem, as consequências da exposição aos agrotóxicos e as suas fórmulas. Como eles são feitos basicamente para dificultar a vida do organismo em questão, então ele atua diretamente em processos vitais, que acabam por terem ação sobre a saúde do ser humano também,
sendo os trabalhadores rurais os que mais sofrem com isso. Assim, há dois tipos de efeitos: agudos, que são os danos visíveis causados em 24 horas após a contaminação, e os crônicos, que vêm de uma exposição contínua, mas com doses baixas. Outro problema de saúde pública é a presença de resíduos de agrotóxicos não só nas cascas, mas nos alimentos em si. Como são doses relativamente baixas ingeridas, isso a longo prazo acarreta no fenômeno da bioacumulação, que será tratado mais para frente. Focando na segunda geração de inseticidas, que foram os criados durante a Segunda Guerra Mundial, há os agrotóxicos organoclorados, que são compostos químicos formados basicamente por carbono, cloro e hidrogênio, então eles são hidrocarbonetos clorados com alta toxicidade e baixa biodegradabilidade, e eles atuam bloqueando a transmissão de impulsos nervosos, sendo o famoso DDT parte desse grupo. Já os organofosforados, como o gás VX, são ésteres, amidas ou derivados tiol dos ácidos de fósforo, contendo várias combinações de carbono, hidrogênio, oxigênio, fósforo, enxofre e nitrogênio, e na reação eles aumentam os impulsos nervosos. Já os carbamatos são agrotóxicos orgânicos derivados do ácido carbâmico e são muito instáveis à temperatura ambiente. Em reação, ele bloqueia a transmissão de impulsos nervosos. O aldicarb está nesse grupo, por exemplo. Já os piretroides são ésteres tóxicos oriundos das flores. Por ter uma baixa toxicidade aos mamíferos, baixo impacto ambiental e uma alta efetividade contra muitos insetos, são os mais utilizados. Dois fatores que preocupam quanto à utilização dos agrotóxicos são a contaminação de alimentos e a degradação ambiental. É especialmente difícil prever o comportamento desses compostos químicos e a sua interação com o meio ambiente, porque o que vai acontecer depois que eles forem liberados na natureza vai depender da quantidade, frequência, métodos de aplicação e propriedades físico-químicas deles. Os agrotóxicos, então, podem atuar matando por vezes um inimigo natural de certa praga e assim provocando um desequilíbrio ecológico. Além disso, outro efeito preocupante é o que se obtém com relação aos polinizadores, que têm a sua abundância e eficácia na polinização afetados. Já com relação aos organismos do solo, se o agrotóxico é usado corretamente, não é considerado nocivo. No entanto, dosagens acima do permitido, obviamente, são nocivas. Outro acontecimento comum é a mistura de agrotóxicos, que podem ser feitas de maneira comercial ou pelo próprio agricultor, sendo essa mais preocupante por normalmente não ser feita em concentrações adequadas, e assim prejudicando o ecossistema. E por fim, um âmbito pouco comentado é o aquático, sendo que os agrotóxicos podem chegar nele por meio do vento, chuvas ou pela lixiviação do solo, que é um processo erosivo. Essa interação afeta não apenas os animais aquáticos, mas também as plantas e micro-organismos, causando sua morte, e o fenômeno da bioacumulação, que é o acúmulo de compostos químicos tóxicos no organismo, e isso vai acarretar na biomagnificação, que é o acúmulo passado por toda a cadeia alimentar. A cultura agrícola do Brasil ainda é baseada na utilização de agrotóxicos e pesticidas, o que nos leva a ser o maior consumidor dessas substâncias no mundo. Frente a essa realidade, os trabalhadores são os que mais sofrem, já que muitas vezes não existem nas lavouras equipamentos de proteção. E o mais grave é que muitas vezes os agricultores utilizam de maneira irregular agentes proibidos na maior parte do mundo. Segundo o professor especialista em toxicologia Daniel Dorta da USP, para evitar mais casos de intoxicação é necessário a adoção de boas práticas de cultura agrícola, com análise nas substâncias mais seguras para o meio ambiente. A contaminação através da alimentação é mais difícil que a contaminação através do contato laboral, e a adesão de uma cultura totalmente orgânica é inviável, já que não conseguiria suprir toda a necessidade da população. O Brasil é o destino de mais da metade das exportações de agrotóxicos da União Europeia, que são proibidos na Europa. Entre setembro e dezembro de 2020, mais de 2.000 toneladas desses agrotóxicos foram registrados para serem exportados para o Brasil, 58% do total exportado pelo continente. As principais agências que exportam essas substâncias são a Syngenta e a Bayer. Quando questionadas de por que vendem para outros países um produto que é ilegal na Europa, ambas as empresas alegaram que as substâncias não causam dano à saúde e que a decisão da União Europeia era equivocada. Além do Brasil, outros 59 países estão na lista de destinos dos produtos proibidos na União Europeia, sendo a maioria na África e na América do Sul. Já a lista dos maiores exportadores é encabeçada pela Bélgica, França e Alemanha, as principais potências europeias. Então, vemos um cenário onde a União Europeia proíbe o uso de agrotóxicos que podem matar os trabalhadores europeus e danificar permanentemente o solo, enquanto exportam esses mesmos produtos para os países mais pobres do mundo.
Além do uso direto em plantações, o Brasil é o principal utilizador da técnica de desmatamento com agrotóxico. Como todos já sabem, o principal motivo do desmatamento da Amazônia é o avanço das plantações de soja e da criação de gado. Porém, para acelerar o desmatamento de grandes áreas e abrir espaço, fazendeiros estão jogando grandes quantidades de agrotóxico de avião sobre a floresta amazônica e outros biomas. Cerca de 30 mil hectares de vegetação nativa amazônica foram envenenadas por substâncias à base de ácido diclorofenoxiacético, ácido que foi usado para guerras químicas durante a Segunda Guerra. Os pesticidas usados são hidrofóbicos e, ao entrar em contato com a vegetação, impermeabilizam as folhas e raízes das árvores, fazendo com que em poucos dias a vegetação esteja seca e mais fácil de queimar. O processo é usado sobretudo na região amazônica por ser uma vegetação de caráter úmido. Agora que já vimos as consequências dos agrotóxicos, você deve ter ponderado a questão: como os agricultores protegerão suas plantações se esses produtos forem proibidos? Na verdade, já existe uma gama de soluções, na forma de alternativas biológicas. Uma distinção importante entre os pesticidas químicos convencionais e as alternativas biológicas é o fato de que, embora você possa pensar nos pesticidas como algo que mata os insetos praga, algum deles tem como objetivo controlá-los. Essa abordagem mais suave fornece um efeito mais seletivo que não afeta os insetos benéficos. Primeiramente, o que são biopesticidas? O termo se refere a substâncias naturais para controle de pragas e, em resumo, deve ter uma ou ambas das seguintes características: substância que ocorre naturalmente ou que é derivada de uma fonte vegetal ou animal, ou um efeito pesticida induzido por meios biológicos. Existem 4 tipos dessas técnicas de controle. A primeira, os pesticidas microbianos contêm micróbios como elemento ativo. Embora cada ingrediente ativo seja um tanto específico para sua praga-alvo, elas podem controlar uma ampla gama de pragas. O Bacillus thuringiensis, ou BT, por exemplo, são inseticidas microbianos mais usados. Alguns compostos BT são eficazes contra larvas de mariposa, outros são eficazes contra moscas e larvas de mosquito. A espécie de inseto-alvo é escolhida pelo fato do BT gerar uma proteína que se liga ao receptor do intestino larval, fazendo com que as larvas morram de fome. Outro exemplo interessante é do fungo que é utilizado no combate de gafanhotos, onde os esporos entram nos gafanhotos e se desenvolvem dentro dele, o que consequentemente mata o inseto, porém demorando mais em comparação com o agrotóxico convencional. A segunda é animais predadores como joaninha, que come pulgão, por exemplo, as libélulas que comem mosca e mosquitos e até patos. Inclusive, eles foram utilizados para controlar uma praga nas plantações de arroz na Tailândia. Terceiro, são os pesticidas bioquímicos por compostos naturais, inclusive feromônios sexuais de insetos e outros extratos de plantas perfumados que atraem insetos praga para as armadilhas ou interferem no acasalamento. E o último, protetores incorporados a plantas, ou PIPs, são agrotóxicos produzidos por plantas a partir de material genético introduzido na mesma. Os cientistas podem extrair o gene da proteína do pesticida BT e inseri-lo em seu código genético. Assim, ela produz a substância que mata o inseto. Como funcionam os biopesticidas? Eles podem ter um ou mais dos seguintes modos de ação: matar ao contato, matar após ingestão, repelir, inibir o crescimento, a alimentação e a reprodução. Vantagem do uso de biopesticidas: são menos perigosos e afetam apenas a praga-alvo, se desintegrando rapidamente e resultando em exposições menores, evitando os problemas de poluição. Para usá-lo com sucesso e segurança, os usuários devem ter um conhecimento completo do manejo de pragas. Mas então, se os biopesticidas podem tranquilamente substituir os pesticidas convencionais, por que já não foi totalmente substituído? Os biopesticidas precisam ser aplicados em certas temperaturas ou requerem atenção especial à mistura do tanque. Quando usados corretamente, podem ser tão eficazes quanto os agrotóxicos convencionais. Os biopesticidas também enfrentam problemas como preservação da viabilidade microbiana durante o armazenamento e compatibilidade com pesticidas químicos. Os avanços na formulação estão prolongando a vida útil dos produtos misturados e melhorando sua compatibilidade. Além disso, os avanços na entrega estão abrindo novos caminhos para sua aplicação. Além do mais, embora vários biopesticidas já estarem disponíveis, muitos outros ainda estão em desenvolvimento. E, até que estejam prontos para chegar no mercado, existem algumas pragas para as quais não existem opções biológicas. Nessas circunstâncias, para as quais uma alternativa natural ainda não está no mercado, um agrotóxico sintético é a única opção.